Qual é o preço de uma noite mal dormida? Você tem noção? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que muitos de vocês negligenciam, mas que faz total diferença na sua aprovação. Pedro, eu não estudei nada hoje pela manhã, procrastinei. Será que eu devo virar a noite estudando? Primeiro, meu povo, presta atenção. Se você é aquela pessoa que acha que dormir é para os fracos e precisa fazer de tudo para repor as horas perdidas do dia durante a noite e acha bacana postar 2 horas da manhã que está acordado estudando, você tem noção de qual é o preço dessa baderna? Para entender isso de uma forma melhor, a gente vai olhar para um estudo feito por uma galera lá de Singapura, que é muito interessante, que eu sempre falo para os meus alunos. Eles queriam saber o que acontece com a nossa memória quando a gente é privado de sono ao longo de um determinado período, no caso deles, uma semana. Para isso, eles simulam uma típica semana de preparação intensa para uma prova. E eles criaram 2 grupos. O grupo controle, que dormiu 9 horas por noite, e o grupo restrito, que dormia só 5 horas por noite. Isso durante 5 dias seguidos. A ideia era reproduzir uma semana intensa de estudo com pouco sono para esse grupo, beleza? Bom, na imagem que a gente está vendo aqui, ó, a gente pode observar como foi o protocolo do estudo. Ele durou 11 dias e incluiu 2 dias de linha de base, B1 e B2. Uma fase de manipulação de 5 dias onde o sono foi restrito, 3 dias de recuperação, que a gente coloca aqui como R1 a R3. Nesse eixo horizontal, a gente tem a representação de cada dia do estudo. Essa parte cinza, ela representa o período noturno, onde o grupo de controle tinha 9 horas de sono e o grupo de restrição tinha apenas 5 horas. No final do 4º dia de restrição de sono, os participantes passaram por uma sessão intensa de aprendizado de 6 horas, onde eles estudaram detalhes sobre diferentes espécies de artrópodes. O que os pesquisadores queriam testar, galera? A memória de longo prazo. Então eles não apenas testaram o que os participantes lembravam 30 minutos depois de aprender, mas eles também voltaram a testar esses mesmos conhecimentos após 3 dias. E para o quê? Uma galera de participantes e depois 42 dias. Então presta atenção, durante a fase de aprendizado, esses adolescentes, eles foram apresentados a detalhes sobre cada espécie de artrópode. Cada bloco de informação tinha uma estrutura muito bem organizada, com uma introdução, depois informações específicas sobre anatomia, sobre comportamento. Por exemplo, uma das informações era sobre as formigas cortadeiras. Essa formiguinha aqui, ó, que tem mandíbulas poderosíssimas, capazes de cortar folhas e até de penetrar a carne humana. Na fase de teste, esses participantes eles foram questionados sobre o que eles haviam aprendido. Por exemplo, uma das perguntas era: qual inseto é capaz de cortar a carne humana? E eles tinham que escolher lá entre as alternativas. Além disso, eles tinham que indicar o nível de confiança na resposta. Eu tenho certeza? Eu tenho alguma certeza? Ou é apenas um palpite, um chute? E olha que essas perguntas, elas são simples. Imagina se você for questionado sobre o cálculo de um suporte do paciente crítico no paciente oncológico, que é típico das provas de residência médica. Pedro, mas então, o que esse estudo encontrou? Conta logo pra gente. Depois de apenas 4 noites de restrição de sono, só 4, o grupo que dormiu menos apresentou 26% mais esquecimento do que o grupo que dormiu bem 9 horas. E isso foi ao longo de 30 minutos depois do aprendizado, só 30. Depois de 3 dias, o esquecimento, galera, no grupo privado pulou para 34%. E surpreendentemente, quando foram testar os 42 dias, o grupo que tinha dormido menos teve 65% mais esquecimento do que o grupo controle que dormiu bem. Isso mostra na prática pra gente o impacto da privação de sono. Não afeta só o seu aprendizado de curto prazo, imediato. Ele afeta principalmente o aprendizado de longo prazo. Para quem está se preparando para residência médica, para vestibular, isso é um crime contra o seu aprendizado, porque até o impacto de um dia para o outro, ele é menor. 30 minutos, enfim. Mas quando isso joga a longo prazo, nosso impacto é gigante. Presta atenção, não adianta você entender, não adianta você virar à noite. Além de tudo, existe um impacto significativo em vigilância. Impactava na memória, ficavam mais irritadas, tinham menos disposição. Ou seja, para quem consegue, entre aspas, sobreviver com poucas horas de sono, a capacidade de concentração
fica assim comprometida. E o aprendizado também. Agora vamos trazer isso para o mundo de quem está preparando, para o nosso caso, para a residência médica. A falta de sono, gente, não é apenas uma questão de cansaço físico, é uma questão de gestão de tempo e do aprendizado. Toda noite que você passa em claro, achando que está aproveitando melhor o seu tempo, em que os seus concorrentes estão dormindo e você está estudando, você está cometendo um crime. Quando esse sono é sacrificado, essa capacidade de absorver e reter as informações cai, e em vez de aprender mais, você está apenas dando mais chance para o seu concorrente superar. E você cria a falsa ilusão. Eu estou estudando e ele não está. Então, na próxima vez que você pensar em virar à noite, em dormir pouco para colocar o conteúdo em dia, lembra disso. Espera aí, você furou por quê? Furei porque eu procrastinei, furei por conta disso. Dorme e não deixa procrastinar. Não é virando à noite, reorganiza isso durante da sua semana. O sono, ele faz parte fundamental do seu processo de aprendizado, mas também da sua consistência ao longo prazo. Você não consegue ficar assim o resto da sua vida. Então, tira esse pensamento infantil da sua cabeça, que você aprendeu às vezes no ensino médio, aprendeu durante a faculdade, que você virava para fazer uma provinha. Uma provinha da faculdade é uma coisa. Agora, pensar no aprendizado a longo prazo, o jogo de atleta é completamente diferente. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui, deixa as informações desse estudo todas aqui embaixo. Se você tiver interesse, é só ir lá, que é um estudo muito bacana. Um abraço e até a próxima.